Olá, pessoal! Voltamos hoje ao nosso curso de Introdução ao MATLAB para engenheiros e cientistas. Antes de a gente iniciar propriamente, eu gostaria de me justificar em relação a essa temporada que eu passei sem estar gravando videoaulas. Como eu estive em várias atividades e uma delas foi o término do meu mestrado, eu precisei aí desse tempo para estar concluindo a minha dissertação, depois veio o período de preparação para a apresentação e, por fim, a apresentação da dissertação em si. Graças a Deus, hoje eu sou mestre, então sou engenheiro mecânico e hoje também mestre em computação aplicada. Sem mais desculpas, vamos retomar o nosso curso. A gente tinha encerrado na última videoaula trabalhando as estruturas de os controladores de fluxo. E já estudamos tanto as estruturas de seleção quanto as estruturas de repetição. Na nossa videoaula de hoje, vamos abordar então dois comandos que são fundamentais para a gente construir desvios dentro dos controladores de fluxo destinados à repetição. Ou seja, vamos utilizar dois desvios que são muito utilizados dentro das estruturas for e while. São elas o break e o comando continue. Bem, para que serve cada uma dessas estruturas? O break, assim que ele é interpretado pelo MATLAB, ele faz a interrupção do laço que a gente tiver, da qual ele estiver dentro. Tem um determinado laço, seja while ou seja for, serve para ambos os casos. Uma vez que eu coloco o break dentro de um desses laços e ele é interpretado, o laço para o qual o laço onde ele foi chamado é então interrompido. Seu funcionamento é interrompido caso hajam comandos abaixo do end desse laço, o programa segue a partir de então, da primeira linha após o end. Caso não exista mais nenhuma instrução, nenhum comando após o end do laço, então nosso programa encerra como um todo. O continue ele tem a função de interromper, mas somente a iteração atual e chamar a próxima iteração. Então, digamos que eu estou na 10ª iteração, o nosso comando continue ele é interpretado no MATLAB, seja dentro de um laço for, seja dentro de um laço while, também serve para ambos os casos. Então, eu vou chamar a minha próxima iteração. Se eu estou na iteração 10, o MATLAB interpretou o comando continue, a gente passa então direto para a iteração 11, não executando mais nada que esteja contido entre o comando continue e o end do nosso laço, certo? Para a gente fixar melhor ambos os comandos, vamos iniciar aqui um novo exercício, abrindo um novo script. Como sempre, iniciando nossos programas com as instruções clear e clc, limpeza de variáveis, limpeza de console. Na sequência, eu vou exemplificar a utilização do break para começar com o seguinte contexto. Digamos que o nosso programa ele vai pedir 3 valores ao meu usuário. Um número qualquer, um número natural qualquer, e um intervalo, ou seja, um limite inferior e um limite superior. Esse nosso número qualquer ele tem que estar necessariamente contido dentro do intervalo entre o limite inferior e o limite superior. E o nosso programa ele vai retornar apenas o primeiro múltiplo desse nosso valor contido dentro do nosso intervalo, certo? Então vamos resolver esse pequeno cenário. Primeiro, eu vou chamar de n o nosso número para o qual queremos determinar o primeiro múltiplo dele. Vamos usar o input para fazer o pedido. Vou colocar o seguinte: entre com um valor. Na sequência, vou fazer o pedido do menor valor do intervalo, ou seja, do nosso limite inferior. Vou aproveitar a mesma função input para esse propósito. E então,
digite o limite inferior. Na sequência, vou dar uma de preguiçoso aqui, copiar toda a linha 4, colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou mudar apenas o limite inferior, o nome da variável, para limite superior. E trocar aqui limite para limite superior. Digite o limite inferior, digite o limite superior. Ok, já pedimos os três valores. Agora, o nosso programa ele vai demandar que uma estrutura de repetição ele faça a leitura do intervalo, desde o menor valor até o maior valor, procurando dentro desse intervalo o primeiro múltiplo desse nosso valor n. Associado a essa ideia de varrer um intervalo, de percorrer um intervalo, a gente já sabe que para isso vamos necessitar da estrutura for ou while. Se tratar de um problema mais associado à contagem, vamos utilizar então o controlador for. Então já vou colocar aqui o end para encerrar a estrutura. E o nosso for, eu vou criar aqui a variável cont com o propósito justamente de realizar o controle das nossas várias iterações. Então, vou assumir que o nosso cont ele parta do limite inferior, indo de 1 em 1 unidade. Então, não preciso escrever esse de 1 em 1 unidade, então vou deletar. E encerrando no limite superior. Então, a gente vai do menor valor até o maior valor, sempre variando em 1 unidade. Na sequência, eu vou chamar um fprint. Perdão, vamos realizar logo a seleção do valor que realmente deve ser exibido pelo nosso programa. Como a gente só quer mostrar o primeiro múltiplo do valor n contido dentro desse intervalo, então vou utilizar a estrutura de seleção if para realizar essa seleção, esse filtro. Então, vamos utilizar para esse propósito a função ren, já trabalhada em aulas anteriores. Qualquer necessidade de revisar as aulas anteriores. O ren ele serve para determinar qual o resto da divisão de dois argumentos. O primeiro argumento que eu vou passar é o cont, o segundo que eu vou passar é o n. Se o valor lido atualmente dentro do nosso intervalo, se o resto da divisão dele por n for igual a 0, então detectamos um múltiplo então do nosso valor n. Estamos afirmando então que o nosso cont é um múltiplo de n. Nesse caso, eu devo então mostrar o meu usuário. Fprintf, para esse propósito, vou mostrar ao meu usuário qual é esse valor. Então, vou chamar de número encontrado. E aí eu vou chamar nessa posição o nosso inteiro, que é o valor de cont. Vou colocar um /n para dar um salto de linha depois da execução do nosso comando da linha 8. Então, pessoal, se eu executar o nosso código dessa maneira, como ele está programado nesse exato momento, eu não vou estar mostrando apenas o primeiro múltiplo de n, mas sim todos os múltiplos de n contidos dentro desse intervalo. Para confirmar essa nossa ideia, eu vou pedir aqui a execução do programa, executar. Vou chamar o nosso programa de aula break. Vou salvar aqui no nosso diretório. O programa já está sendo executado. Entre com um valor. Vou passar, por exemplo, o valor 7. O limite inferior vou passar 5. E o limite superior vou passar 50. Opa! Detectou um erro em fprintf. O MATLAB dá esse diagnóstico muito preciso em relação à linha e onde a gente acabou cometendo erro. Então, posso ir aqui na linha 8
eu tenho aqui fprintf número encontrado. Perdão, pessoal, vacilei bem feio. Coloquei aqui o nosso /n fora do nosso das nossas aspas simples. Por favor, façam essa correção e coloquem dentro. Simplesmente recortei e colei aqui dentro. Ctrl X, Ctrl V, certo? Então, o nosso /n deve ser sempre utilizado dentro da aspa simples aqui do nosso fprintf. Foi bom ter errado porque fica aí como um alerta para vocês não vacilarem aí com esse pequeno detalhe, que ele faz toda a diferença, e vejam que, obviamente, ele causa um bug aí no nosso programa, certo? Vou reexecutar novamente, pedir aqui a execução. Vou passar novamente o valor 7, o limite inferior como 5 e o limite superior como 50. Vejam só a nossa teoria se confirmando. A gente não mostrou só o primeiro múltiplo, a gente acabou mostrando todos os múltiplos de 7 dentro do intervalo de 5 a 50. Então, para corrigir esse nosso programa, para fazer ele executar o que de fato tinha sido solicitado, a partir do momento que ele encontrar o primeiro múltiplo e mostrar esse múltiplo, eu vou pedir então o encerramento do nosso laço. Eu vou encerrar o nosso laço for, que é o laço onde o break foi chamado. Por não ter mais nada aqui embaixo do end, o nosso programa vai encerrar automaticamente. Vou pedir agora a execução. Vou passar, por exemplo, o valor 8. Vou passar novamente o intervalo 5 a 50. Vejam que o primeiro múltiplo de 8 encontrado foi o próprio 8. Para mudar um pouquinho esse nosso contexto, para mostrar uma outra possibilidade do nosso programa, vou reexecutar, vou pedir aqui o valor 4, vou iniciar o nosso intervalo a partir de 5 e vamos até 50. Vejam que o primeiro múltiplo de 4 encontrado foi 8 e também foi o único valor exibido. Pessoal, esse exercício foi bem legal para a gente ter uma compreensão de como encerrar um determinado laço. Eu posso aumentar um pouquinho a complexidade do nosso programa e aí exibir um caso para que demonstra melhor como na prática o break é utilizado de fato. Então, suponhamos então que vai trabalhar com um intervalo bem maior agora, vamos supor de 1 até 1 milhão, e eu preciso detectar qual é o primeiro múltiplo de 11, 13 e 17 ao mesmo tempo. Então, como detectar esse primeiro múltiplo e apenas mostrar ele? Vejam que se eu sair varrendo o nosso intervalo agora de 1 a 1 milhão, eu vou ter um custo computacional envolvido, que eu vou passar várias iterações até cumprir com todo esse intervalo. Eu vou consumir tempo também do nosso usuário. O implementador vai trabalhar bastante tendo que acompanhar essa sequência de iterações, né, para testar o programa. Então, isso não é o ideal, que eu fique mostrando iteração a iteração. É bem legal fazer o break, interromper no momento certo, para que a gente economize tanto em tempo quanto em processamento. E para reproduzir esse cenário, por exemplo, eu vou dar uma de preguiçoso aqui, vou copiar esse nosso REM. Na verdade, vou primeiro substituir o conte por 11. Vou copiar tudo isso aqui, todo o nosso REM. Vou acrescentar o operador i. Vou colar novamente. Os valores que a gente levantou para esse caso são 11, 13 e 17. Vou inserir agora o 17 e acrescentar aqui o nosso i. Então, pessoal, vou cancelar aqui o pedido do n, tá? Vou retirar ele aqui do nosso programa. Na verdade, vou voltar, Ctrl Z, Ctrl Z. Vou apenas comentar essa linha do nosso n. Certo, então o usuário vai passar um determinado intervalo ao nosso programa. O nosso programa vai começar a varrer do menor ao maior valor. E assim que for detectado um número que seja múltiplo de 11, múltiplo de 13 e múltiplo de 17 ao mesmo tempo,
o nosso programa mostra esse número e interrompe para que a gente não tenha mais custo computacional envolvido, que a gente não consuma mais tempo. Então, vou pedir execução, vou reproduzir o cenário com 1 e de fato 1 milhão, então 1000, 1 milhão, pedir execução, então tá aí, o primeiro múltiplo entre 1 e 1 milhão, de 11, 13 e 17 ao mesmo tempo, é o nosso valor 2.431, certo? Então vejam que legal é a utilização do break para interromper laços, e aí a gente está proporcionando aí ganho de computacional e também de tempo. Vamos ao próximo comando, o comando continue. Para isso, eu vou levantar um outro cenário agora. Digamos que agora vai ser interessante a gente mostrar apenas o múltiplo, apenas os múltiplos, na verdade, de um determinado valor. Vou voltar àquele nosso cenário onde a gente pedia tanto um número qualquer quanto o limite inferior e o superior. E agora é interessante para a gente mostrar a cada iteração, na verdade dentro desse intervalo, apenas os valores que são múltiplos desse nosso n. Então vou abrir aqui um novo script, vou reproduzir aqui todo esse nosso começo de programa, certo? Vou copiar e vou colar aqui dentro. Vou tirar o nosso comentário do pedido do n para voltar a ativar ele durante a interpretação do código. Já temos aqui o pedido de n, do limite inferior e do superior. Vamos fazer o nosso for, então, trabalhar, fazendo aí a varredura do limite inferior até o superior. Novamente, vou chamar de cont a variável para controle. Então, vou partir do limite inferior, vamos até o limite superior. E a cada iteração, na verdade, vamos fazer o filtro funcionar, nossa seleção funcionar, para o caso do nosso resto da divisão do cont, né, nosso valor que está sendo lido nesse momento, na iteração atual, por n, caso essa nossa divisão ela seja diferente de zero, o resto dessa divisão de cont por n seja diferente de zero, então eu vou inserir aqui o comando continue. E na sequência, abaixo do nosso if, eu vou colocar aqui o fprintf para estar mostrando o número encontrado. Vou colocar vírgula e o cont. Vamos mostrar nessa posição, então, o valor de cont. Porcentagem D, e vou também colocar um salto de linha. Então, pessoal, nosso programa vai funcionar da seguinte forma. Caso, vamos supor, na verdade, vamos começar do seguinte: o nosso cont ele vai do menor valor até o maior valor, ou seja, a gente vai estar varrendo nosso intervalo. Se o resto da divisão de cont por n for diferente de zero, então o que é que o nosso programa vai fazer? Executar a instrução continue. Nesse caso da divisão ter resto diferente de zero, significa dizer que o cont não é múltiplo de 7. Por não ser múltiplo de 7, a gente vai estar múltiplo de n. Nosso cont não estará sendo múltiplo de n para esse caso. Então, a gente vai executar a instrução continue, e o continue ele proporciona o seguinte: o nosso programa vai passar automaticamente para a próxima iteração, não executando, portanto, a instrução da linha 10, que é a instrução que mostra o valor de cont. A partir do momento que a linha 8 é interpretada, o nosso programa retoma logo direto para a linha 6, onde é atualizado o valor de cont. Quando esse nosso if, quando esse nosso cont
ele for divisível por n, na verdade, quando esse nosso cont for um múltiplo de n, né? Então a gente vai ter o fprintf sendo executado, certo? Porque aí, uma vez que o cont for múltiplo de n, certo? Uma vez que o cont é múltiplo de n, essa nossa instrução não retorna verdadeiro, então nosso continue não é executado, a gente executa, portanto, a linha 10. Vou mostrar para vocês a execução desse programa. Vou chamar de aula continue. Vou salvar nosso script. Vou começar passando o valor 7. Vou de novo trabalhar aquele intervalo de 5 até 50. Vou pedir execução. Vejam então nosso programa mostrando o valor 7, 14, 21, 28, 35, 42 é 49. Entenderam, pessoal? Então é isso. A nossa aula de hoje, a gente tinha essa finalidade de mostrar tanto o funcionamento da instrução continue quanto da instrução break. Uma vez que já foram abordadas ambas as instruções, eu me despeço por aqui. Até logo, pessoal!